Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Márcio e esse é mais um dia de estudo da Igreja Evangélica Vida Nova em Cristo, no bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Então, vamos começar esse estudo de hoje. Hoje, com certeza, será um dia muito abençoado para todos nós e eu quero te convidar para orar ao Senhor. Tá? Pai querido, eu quero te louvar pela oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua presença, de nesta oportunidade estarmos estudando a Tua palavra e que assim seja para louvor do Teu santo nome. Amém? Meus amados, hoje o assunto é bem interessante e nós vamos falar hoje sobre inferioridade e baixo autoestima, tá? Eu sempre lembro a vocês que esses estudos que nós estamos ministrando, ele tem a sua base bíblica, né? Os fundamentos que a gente extrai da Bíblia e que pode falar um pouco a respeito dessas áreas. Eu sei que um psicólogo, um psicanalista, tá? E outros profissionais poderiam falar com mais propriedade e muitas vezes os assuntos que eles vão abordar estão muito mais focados no conhecimento secular. Aqui a gente fala parte do conhecimento secular, mas também a gente prioriza, né? A gente vai priorizar os fundamentos bíblicos a respeito desses assuntos que nós estamos abordando, que fique bem claro isso, tá joia? Então, vamos lá, eu convido você a abrir a sua Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler do 13 até o versículo número 21. Abra aí sua Bíblia. Romanos, no capítulo 12, os versículos 13 até o 21. Vamos ler? Pois bem, o texto diz: comunicai aos santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos na humildade. Não sejais sábio em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então tá aí, texto de Romanos no capítulo 12, nós lemos a partir do versículo 13 até o versículo 21. Muito bem, meus amados. Barulhozinho estranho aqui, né? O ar-condicionado está fazendo um barulho diferente, está precisando de uma manutençãozinha. Mas, pois bem, como eu disse, o tema hoje é um tema muito interessante. A gente está vivendo um momento, e esse momento que a gente está vivendo, algumas pessoas, você já deve ter percebido que tem aquele complexo de inferioridade, e outras pessoas também caminham com a característica de pessoas que têm a baixa autoestima, e a gente vai saber um pouco mais a respeito desse assunto, porque será que somos realmente o que pensamos? Em grande parte, acredito que sim. A Bíblia ela afirma que o coração, isto é, a nossa mente, é a parte do nosso ser
que deve ser guardada com mais cuidado. Está em Provérbios, do capítulo 4, versículo 23. Quando nós pensamos em relacionamentos, nós não podemos separar as três áreas que devemos cuidar. Essas áreas, elas influenciam umas às outras. E sabe quais são elas? Meu relacionamento primeiro com Deus. Depois, meu relacionamento com o meu próximo. E claro, o meu relacionamento comigo mesmo. Então, dentro dessas três áreas, né, que nós relacionamos aqui, né, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e consigo mesmo, tem muitas pessoas que estão complicando-se, porque essa última fala de relacionamento comigo mesmo também vai depender de um bom relacionamento com Deus. E para se relacionar bem com outras pessoas e consigo mesmo, eu também preciso ter um bom relacionamento com Deus, para entender. Por isso que os estudos que nós estamos tendo está focado nessas áreas, os conflitos da vida. Então, eu quero lembrar vocês que, como salvos em Cristo que nós somos, nós precisamos aprender a nos ver como novas criaturas, né? Essas criaturas que nós somos são pessoas valiosas, capazes de e também dignas do seu amor, o amor de Deus. Então nós não podemos nos esquecer que somos, claro, pecadores, de que temos que deixar o egocentrismo, mas precisamos reconhecer que somos remidos pela graça de Deus. Também que o nosso corpo, né, a nossa vida também faz parte da composição do corpo de Cristo. Quando eu falo do corpo de Cristo, é do corpo místico de Cristo. Então, nós aceitamos ser o seu filho, filho de Deus. E entendemos que isso nos ajuda a nos ver com a ótica de Deus. Quando a gente tem a palavra de Deus como nosso elemento principal de entender isso, a gente se vê realmente como Deus quer que nós sejamos. Tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o BG. Acho que ficou melhor, né? Então, eu quero lembrar vocês aquele relato da criação do homem, né? Aquele primeiro texto lá de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Nós precisamos examinar, lembrar disso. E nele está escrito assim, que nós fomos feitos imagens e criaturas de Deus. Se tivéssemos apenas esse texto nas Escrituras, né, já seria o suficiente para não desvalorizar a nós mesmos e nem o ser humano, né, o mais próximo. Então, eu quero lembrar vocês que esse estudo, né, sobre a autoestima, ele pode influenciar também a sua vida. Conhecer melhor sobre isso pode trazer a boa influência para você se entender melhor, se conhecer melhor, baseado naquilo que Deus planejou para você, como Deus lhe vê, e não é apenas como eu me vejo. Porque quando eu olho para a Bíblia e através dos textos bíblicos eu vejo como é que Deus me enxerga, como Deus me vê como filhos amados, como nação santa, povo adquirido por Deus, tá? Servos de Deus. Então a gente tem uma forma melhor de nos enxergar por conta dessa pauta, esse conhecimento de quem Deus é na nossa vida, tá? Então é muito importante a gente ter esse conhecimento da autoestima, né, para estar sempre elevada. Portanto, então, o que seria a autoestima? Tá? Bom, antes de falar sobre a autoestima, eu quero falar o que não é a autoestima. Preste muita atenção nisso, porque tem muita gente confundindo alguns comportamentos, algumas frases, alguns pensamentos, e acha que esse comportamento, esse pensamento, ele está ligado diretamente à autoestima. Então, o que é que não é autoestima? Por exemplo, ter excessivo orgulho de ser quem eu sou. Então, são pessoas que, né, que o orgulho vai lá para cima, né, e fica criando frases, porque eu, somente eu, né,
eu me orgulho de quem sou, porque eu sou excelente, porque eu estou acima da média. Esse tipo de comportamento não tem nada a ver com autoestima elevada. Tá? Isso não é autoestima. Uma outra coisa é valorizar de maneira exageradamente as qualidades que a pessoa tem. Ora, gente, todo mundo, ele só Deus e Jesus Cristo, que a gente pode dizer que é 100% perfeito nessas áreas, tá? Porque são caráteres que são imutáveis, e aí, em relação ao homem, a gente está sempre mudando, vez por outra, né? Em alguma área a gente acaba falhando, tem que pedir a misericórdia de Deus, o perdão de Deus novamente. Então, tem muita gente, né, valorizando acima daquilo que é as qualidades que tem. Então, todo mundo tem qualidades, mas também tem defeitos. Só que, dentro de uma sociedade que sempre traz cobrança para nós, a gente precisa lembrar que, mesmo que saibamos das nossas qualidades, né, e você está convicto de suas qualidades, também convicto dos seus defeitos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Trabalhar os meus defeitos para melhorar, tá? Mas que minhas qualidades não seja de forma exagerada, eu fazendo questão de falar das minhas qualidades, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Como eu já disse antes, e quando fala de suas qualidades acaba exagerando. Isso aí não é ter uma autoestima elevada. Isso nunca foi nem nunca será, tá? Isso é valorizar exageradamente as qualidades que tem. Uma outra coisa é atentar contra a teologia da autonegação. Então, tem pessoas que têm essa característica, né, e que acham que por conta dessa forma exagerada da autonegação teológica, né, acaba pensando que está tendo uma estima elevada. E não é. Tá? E outra coisa, e a última que eu quero colocar aqui para deixar claro antes de falar do que verdadeiramente é autoestima, as pessoas às vezes se consideram o centro do mundo. Você deve conhecer alguém que faz com que todo mundo gire em redor dele ou dela. Tá? Todo mundo tem que estar a serviço dele ou dela. Os planejamentos, né, sempre estão voltados ao seu egocentrismo. Então, a pessoa passa a ser o centro das atenções em tudo. Faz questão de ser aquele sol onde os planetas estão girando em torno dele. Então, não pode ser assim. Isso não é autoestima elevada. Isso é muita soberba carregada aí também. Pois bem, quando eu falei sobre essas 4 atitudes, né, dentre outras, a gente pode saber que isso pode ser confundido com autoestima elevada. E como eu falei agora há pouco, isso não é autoestima elevada. Tá? Se forem tomadas como verdadeiras, realmente estão adequadas para a vida do crente. Bom, qualidades, elas devem, porque a gente precisa ser sincero com nós mesmos antes que alguém, numa entrevista, por exemplo, de emprego, é muito comum nas entrevistas de emprego, os psicólogos, as psicólogas fazerem questão de perguntar quais as suas qualidades. E a pessoa, às vezes, se não tiver cuidado, exagera. E quando se pergunta quais os seus reais defeitos, as pessoas tendem a esconder, tendem a não falar, porque alguns desses defeitos, a pessoa sabe que tem, mas tem vergonha de expor. Tá? Então, diante do que a gente está estudando, nós precisamos lembrar dessas coisas. Quando estamos no caminho de Deus, o que importa é aquilo que Deus nos enxerga e que Ele nos faz compreender tal situação. Tá? Então, vamos lá. Segundo o dicionário House, autoestima é a qualidade de quem se valoriza.
se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Então, é uma pessoa que, como foi dito aqui, né, segundo esse dicionário, ela valoriza, ela conhece as suas qualidades e valoriza as suas qualidades, a ponto de qualquer frase que digam a respeito daquela área, daquela pessoa, dele próprio, ele está convicto de que não é daquele jeito, não faz parte daquele discurso que a pessoa está colocando, como a pessoa está comparando ser ele tem a consciência tranquila e aí não tem medo nenhum de, de ouvir as críticas, até porque as críticas fazem parte do nosso dia a dia, a gente sempre vai ouvir isso. Então, que fique claro, né, para todos nós, que a autoestima, ela é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Então, é uma pessoa que é autoconfiante, em outras palavras. Tá? E eu quero fazer uma pergunta a você aqui. Você entende o valor da sua vida em Cristo? Será que você entende mesmo? Você sabe o seu lugar e a sua importância na implantação do reino de Deus na terra? Por que eu estou dizendo isso? Porque está claro que você tem um valor, tá? Então, pare de estar cabisbaixa, cabisbaixo. Pare de pensar que você é um zero à esquerda, que você não tem valor, ou que talvez até as pessoas não reconheçam o seu valor. Mas como a gente está colocando diante de você o texto bíblico sagrado, para que você entenda que Deus valoriza, isso é verdade. Por isso que o texto que foi lido por nós deixa claro essa relação para que a gente possa ter entendimento. Comunicar com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Então, abençoai aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Então deixa quem quiser falar, deixa quem quiser pensar a respeito de você, se você está convicta de quem você é, qual é a sua personalidade e que está sendo a palavra de Deus o molde, o instrumento que tem moldado o seu caráter. Então deixa essas pessoas com Deus, abençoe essas vidas em vez de amaldiçoá-las, tá certo? Então, uma outra pergunta ou melhor, uma outra frase que a gente vai aqui comentar é: o que é autoestima e como lidar com ela? Então, aqui a gente vai aumentar o conhecimento nessa área. Então, a chave para a autoestima é o equilíbrio. Então, aquilo que a gente tem tentado falar desde o início, e eu sempre costumo dizer isso, nem de mais, nem de menos. Né? Toda vez que alguém se supervaloriza ou inferioriza, sofrerá consequências indesejáveis na sua vida. Então, o equilíbrio sobre a autoestima é sempre assim, ó, equilibrado, tá? Nada de supervalorizar-se e nada também de se inferiorizar na frente dos outros. Não, nunca se sinta inferior a ninguém. Né? Você tem a sua importância dentro do reino de Deus. Como eu estou falando aqui, a pessoas que são na sua maioria de confissão cristã, você sabe que você não está aqui no mundo por acaso. Você tem um Deus. Deus tem um plano na sua vida. E esse plano está inserido para ser exercido dentro da comunidade cristã que você está. Então, pare de se inferiorizar. Você pode ter diferença de cor, você pode ter diferença intelectual, talvez alguém tenha uma formação maior que a sua, ou coisa do tipo, tá? Talvez você tenha alguma dificuldade de dicção, algumas limitações, né? Alguns marasmos para algumas coisas, mas mesmo assim você é útil dentro do reino de Deus, onde você está, dentro do departamento que você está, dentro da igreja, você tem um valor, né, para Deus e também para as pessoas que certamente convivem com você ou em qualquer ambiente. Então, dentro dessa frase também, a gente precisa lembrar
que pessoas que também se autovalorizam precisam também ter moderação, tá? Porque alguns problemas dentro, eu vou falar aqui dos relacionamentos domésticos da casa, como eu digo, da família, de pessoas que você convive, trabalho, escola, vizinhos, enfim, todas as pessoas vão procurar querer ver em você exatamente isso, tá bom? Então, lembre-se que Saul, ele é um modelo de exemplo de desequilíbrio e de autoestima. Deus anunciou através de Samuel que enviaria um homem para que fosse ungido rei. Lembre-se disso. Então Saul, ele é um péssimo exemplo de equilíbrio. Ele se achou. Então por isso eu quero convidar você para conferir isso aí. Vamos ler 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 a 20. 1 Samuel, abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 9, e os versículos de número, só confirmar aqui, 15 a 20. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 9, versículo número 15. Abriu aí? Vamos ler comigo? Vamos lá. Porque o Senhor revelará isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, sobre o povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tendo olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Versículo 18. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim o alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu lhe clamarei. Versículo número 20. E quando as jumentas, que há 3 dias te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam, e para que é todo o desejo de Israel. Porventura não é para ti e para a tua casa e para teu pai. Então, aqui nesse texto, tá, a gente percebe que Deus havia anunciado, né, através de Samuel, que enviaria o homem para que fosse ungido rei. Então estava claro diante dele, e Saul, né, se comportou dessa forma. Por exemplo, Saul foi ungido. Está lá em 1 Samuel capítulo 10. Mas durante a cerimônia, quando foram procurar Saul, ele estava escondido no meio da bagagem. E não saiu sozinho. Mas alguém o tirou de lá. A baixa autoestima pode parecer timidez, mas na verdade é incredulidade no que Deus pode fazer. Então, Saul seria ungido rei por Samuel, mas ele estava escondido, né, se achando incapaz, né, e ficou lá como se estivesse escondido com medo. Né. Apesar do fato de no início Saul ter se sentido incapaz para tamanho encargo que ele ia assumir, a história bíblica ela mostra que o poder subiu-lhe a cabeça. Veja, aí já é um extremo. Ora, no dia do dia dele ser ungido, na chamada que ele recebeu, tá? Mesmo que o povo tenha contribuído com isso para fazer a escolha, e
essa unção aconteceu. No dia da unção ele ficou escondido com medo e tempos depois, ou anos depois, né, ele acabou sendo um rei que passou a ter soberba, né, subiu a cabeça a isso. Então, naquela ocasião, o fato de Saul ter sido incapaz para tamanho cargo, essa história mostra exatamente que o poder subiu a cabeça. E seu fim foi triste, foi trágico. Né? A trajetória de Saul mostra que uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela, mesmo insegura, com baixa autoestima, ciumenta e invejosa, porque Saul teve ciúme e inveja de Davi, vocês sabem disso. Né? Davi foi o rei que sucedeu Saul e ele tinha essa inveja, porque até o povo clamou depois que Davi matou Golias, depois que Davi veio da guerra, e a partir das coisas que sucederam na vida de Davi, Saul acabou tendo inveja, tentou matá-lo, né, buscou matar a Davi, mas Deus sempre livrou. Então, aqui é a figura de um rei que no início estava muito humilde, no extremo da humildade, achando-se incapaz, e depois que foi ungido rei, que se tornou rei, ele foi ao extremo de ser um rei soberbo, e um rei que acabou não reconhecendo a vontade de Deus na vida de Davi, e as consequências foi terrível, como eu já disse. Né? Então, eu preciso lembrar vocês, né, que Deus, por meio do apóstolo Paulo, ele ensina como nós devemos pensar a nosso respeito. Observe bem o que é que o texto diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está lá no versículo 3 da leitura que nós fizemos. Tá? Então, né, numa outra versão aqui, o que fica claro, veja. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então, equilíbrio. Tá? Eu não devo pensar uma coisa além da minha pessoa, né? Porque eu vou acabar me frustrando, porque Deus tem um plano, Deus tem algo para mim diferente talvez de outra pessoa. O chamado é o mesmo para fazer a obra, para se converter, para entregar a vida para Jesus. Agora, algumas pessoas recebem chamados específicos, têm talentos diferentes do meu. Eu sei que, por exemplo, o pastor Ezequiel prega muito bem, até acho melhor do que eu, tá? Mas dentro da minha limitação eu estou prosseguindo, estou ensinando, estou compartilhando com os irmãos isso. Então eu preciso reconhecer tanto os meus limites, mas também reconheço minhas qualidades, que são outras, diferentes das deles. Eu reconheço isso e convivo naturalmente com essa, digamos assim, essa realidade a meu respeito. Então nada de pensar algo além daquilo que não está nos planos de Deus para a vida, tá? Se bem que Deus tem sempre planos bons, maiores, melhores. À medida que eu me relaciono com Ele, eu vou alcançando cada um deles na minha vida. Então, essa palavra, ela repartiu a cada um, do versículo 13, né, ela tem um sentido de moderação, além da ideia de autocontrole que a pessoa deve ter. Então, traz também a ideia de equilíbrio, ou seja, a capacidade de manter sua identidade no meio das lutas ou das vitórias. Também reconhecer. Sob elogios ou críticas que eu receber, então, por exemplo, em vantagens ou desvantagens que eu tiver, eu devo me manter equilibrado quanto a isso, sobre a minha pessoa, sobre a minha existência, sobre os planos de Deus na minha vida. Então, manter, queridos, a nossa autoestima equilibrada depende sempre de lembrar desses princípios bíblicos, de agir de acordo com eles, tá bom? Então, cada um deles combate uma das causas
de desequilíbrio de autoestima. Porque em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, nós aprendemos que vencer o orgulho é reconhecer que recebemos talentos de Deus. Isso nos ajuda a equilibrar nossa visão e respeito com quem nós somos, ou de quem veio, quem trouxe isso para nós. Precisa haver esse respeito em relação a isso, tá bom? Então, por exemplo, alguns textos que podem nos ajudar. Cuidar do conteúdo com o qual enchemos nossa mente. Então, tá lá. Vamos ler comigo? Filipenses 4, 8 e 9. Abra a Bíblia comigo aí. Filipenses, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz o seguinte, preste atenção. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei. E Deus, e o Deus de paz será convosco. Olha que coisa linda, tá? Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Veja como Paulo, escrevendo aos Filipenses, deixa bem claro, né, em relação a o que é que eu devo encher a mente. Porque se eu começar a encher a minha cabeça de bobagem, de pensamentos que façam com que minha autoestima ela decaia, eu vou ficar sem querer ir para a igreja, eu vou ficar sem querer fazer a obra de Deus, eu vou achar que fulano canta melhor, que fulano fala melhor, que fulano prega melhor, que fulano sabe se expressar melhor. Eu tenho que parar com isso. Como eu sou, Deus vai me usar. À medida que eu vou aperfeiçoar essa chamada que Deus tem, esse talento, vamos dizer assim, que Deus tem na minha vida, eu vou aperfeiçoando, tá bom? Então, e até esse momento eu vou encher minha mente com coisas boas, com coisas amáveis, para não estar pensando bobagem. Então a mente precisa estar ocupada, tá? Outra coisa, obedecer a lei resumida por Jesus, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Foi o que ele escreveu, o que está escrito em Lucas no capítulo 10, versículo 27. Uma outra coisa também é reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor e de nossos esforços isolados. Então, tá lá, Tiago fala isso, capítulo 1, versículo 17. Oh, que coisa maravilhosa. Como é que eu vou enxergar tudo isso aí? Reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor. Então, tudo que você tem, as bênçãos que você recebe, os talentos, a forma que você fala, o carisma que você tem, tudo isso aí, de certa forma, tem a mão de Deus sobre a tua vida, te ajudando a ser quem tu és. Agora, tudo glorificará o nome dele. Amém? Outra coisa é lembrar que todos nós estamos em processo de crescimento no Senhor. E que para isso, meus amados, recebemos a capacidade apenas dele. Então, eu quero ler 2 textos para colocar isso firme para você. Vamos ler primeiro Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, é só voltar a página da sua Bíblia, tá? Capítulo 2, e o versículo 13, que diz assim, ó, preste atenção. Opa, vou ver aqui, 13. Irmãos, quanto a mim, veja o que é que Paulo diz. Ele falando dele próprio. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado mais. Não acho que quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me que das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim. Então Paulo não tinha
esse sentimento, esse comportamento de baixa estima, porque fica claro, ele sabia que ele tinha que prosseguir, olhar para frente, porque o Senhor é o autor e consumador da sua fé. Quer outra coisa também? Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, e versículo 4. Vamos ler? Tiago, Novo Testamento, capítulo 1. De Tiago, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte. Preste atenção. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. Tenha, porém, a paciência. Então, é aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Lembrar que todos nós estamos nesse processo de crescimento. Um dia você melhora, tá? Mesmo que hoje você tenha errado, algo que lhe trouxe tristeza, né? Quantas vezes já eu acabei errando em uma frase, numa pregação, e depois chego em casa e vou ver a pregação e digo, meu Deus, errei nisso, o texto não era esse citado. Eu não tenho que baixar a cabeça e achar que eu sou terrível, e que Deus não vai me usar novamente. Não, isso acontece, somos seres humanos, enquanto estamos aqui, temos falhas, né? Na nossa fala, às vezes num julgamento, numa situação, e nós ficamos surpresos que Deus sempre ele faz com que a gente supere essa situação. Então é crescer, aumentar a cada dia, entender, né, que esse aperfeiçoamento ele vai melhorando à medida que passa o tempo, e com certeza Deus vai, né, dando graça e misericórdia para nós. Então, se você pudesse fazer um teste agora, vamos por exemplo, como acha que estaria a sua autoestima? Se agora mesmo, agora, pare para pensar aí, como é que está a sua autoestima? Qual desses princípios bíblicos você tem aplicado em sua vida e em quais precisam ser corrigidos? Quais dessas áreas vão precisar de uma ajuda de Deus? Já pensou nisso? Está se reconhecendo em algumas áreas? Então que bom, porque Deus está pronto sempre a nos capacitar e a nos ajudar. Tá? Bom, às vezes nós percebemos que algumas pessoas que nos rodeiam dentro das áreas que eu já falei agora há pouco, você tem percebido que a pessoa está com uma baixa autoestima, né? Isso pode levar a uma depressão, isso pode levar a coisas piores. Porém, quando eu vejo isso nas outras pessoas, como é que eu posso ajudar outras pessoas, né? Quando essas pessoas estão com uma baixa autoestima, baixa, né? Quando estão com autoestima baixa, melhor dizendo, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Aquele que for, por exemplo, aconselhar uma pessoa com baixa autoestima não pode estar na mesma situação que ela. Então, ou seja, se eu tento ajudar alguém que só vive dizendo, ó céus, ó azar, ó eu não vou conseguir, ó, e ele também for assim, então vai juntar os dois e vai virar um abacaxi essa situação. Então não pode. Se eu quero ajudar alguém e eu também tenho dificuldade, então eu vou pedir que outra pessoa que esteja com autoestima elevada possa ajudar, né? Usando técnica, usando algumas coisas que a gente vai comentar aqui. Então, não pode, de forma alguma. Então, sua visão, por exemplo, a visão da pessoa que tem a baixa autoestima na tentativa de ajudar a outra, de si mesmo precisa estar equilibrada. Se você quer ajudar alguém, tem que estar equilibrada a sua autoestima para que possa ajudar outra pessoa, tá? Algumas pessoas elas são importantes para nós. Algumas não, todas as pessoas são importantes para nós, né? E ajudar de maneira eficaz vai trazer melhores resultados. Então, de maneira efetiva, você precisa entender isso aí. Então, primeira coisa, apresentar o conceito bíblico de uma boa autoestima. Então, como eu disse lá no início, vocês lembram? Psicólogos, terapeutas e outros profissionais que tratam ou que ajudam a pessoa com as doenças psicossomáticas, elas têm as ferramentas
que são utilizadas para fazer isso, mas consideravelmente. A gente está aqui falando de textos bíblicos, do que a Bíblia nos pode ajudar. Você pode até não ter formação nas áreas, e se tiver, é bom, que é uma soma, né? É uma somatória para que os resultados possam ser melhor, mas é preciso mostrar para essas pessoas o conceito bíblico de uma boa autoestima. Então, de acordo com aquilo que nós já vimos, a gente precisa passar para essa pessoa. Tá? Uma outra coisa também é tornar mais prático o processo de pensar de maneira moderada de si mesmo. Ou seja, peça à pessoa, por exemplo, que faça uma lista de aspectos que ela considera negativos na vida dela e também de positivos. Então, chega para a pessoa e diz assim, olha, faz uma relação, anota no papel o que é que você acha em você que são coisas positivas. A pessoa faz uma lista. E as coisas negativas, lembra que eu no início comentei sobre isso? Então, e à medida que ela for citando e escrevendo, você vai ler e vai conversar com a pessoa, você vai ajudando a pessoa a avaliar de maneira honesta a situação, sem tomar partido, tá? E a própria pessoa, você vai levar a própria pessoa a descobrir entre os acertos se estão coerentes, se estão exagerados, ou aqueles que estão abaixo da média, ou sem, vamos dizer assim, sem a pessoa estar percebendo, você vai ajudando, vai situando ali, mas deixe que a pessoa chegue à conclusão. Tá? Você leva adiante a conversa, mas deixa que a pessoa tome uma posição de corrigir-se naquelas áreas que ela está precisando. Então, uma coisa também que é muito bom ensinar as pessoas que estão com a autoestima baixa, ou que estão com baixa autoestima, vamos colocar assim, exercitar o perdão é muito importante. Tá? Também sentir-se perdoado, porque tem pessoas que, porque não receberam o perdão de alguém, aí pronto, baixa a cabeça, se entristece, acha que é impossível e cria aquela tempestade, vamos dizer assim, num copo d'água. Então tem gente assim. Tá? Então vamos lá. João, o apóstolo João, na primeira carta a João, capítulo 1, versículo 9, ele ensina a respeito dos defeitos, ou melhor, dos efeitos da confissão. Está lá escrito. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Está lá, pode abrir. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, é preciso ter paciência, já que conceitos errados que alguém tem de si mesmo, tanto espiritualmente como emocionalmente, foram formados ao longo de muito tempo. Então, quando você começar a aconselhar uma pessoa na tentativa de ajudar esta pessoa a ter uma autoestima elevada, né, a sair daquele período ou daquele momento, que às vezes é só momentâneo, né, que existe o momento depressivo, que é por conta de uma decepção, por conta de algo que chocou, que machucou muita pessoa, a pessoa passa um tempo meio que deprimido, mas a depressão é uma coisa mais séria, vai precisar de ajuda quando isso, dependendo do nível, dependendo, como bem disse o pastor Ezequiel, dependendo do grau, isso só quem pode avaliar com muita facilidade são os psicólogos, e aqui a gente não está desmerecendo, né, claro, até porque meu pastor é psicólogo, a gente não está desmerecendo essa ferramenta, né, que o homem tem da ciência, do conhecimento para ajudar nessa área. Então, às vezes é preciso sim psicólogo para ajudar em determinadas áreas, tá? Mas conta-se que todo pastor ele é um psicólogo em potencial, né? Tá? Ele pode não ter formação, mas ele na chamada que Deus dá ferramentas a ele que vai colaborar com isso. E claro que um pastor convertido ele vai usar a melhor e mais eficaz ferramenta, que é a palavra de Deus. Tá? Bom, quando eu tento aconselhar alguém, né, a sair desse momento
depressivo, de baixa autoestima, que às vezes não consegue perdoar, não consegue aceitar o perdão de alguém, essas coisas que são muito negativas, né? Nós precisamos lembrar que precisamos mostrar atitudes práticas. Então eu, se desejo aconselhar alguém, eu também tenho que agir como tal. Tá? Então não vá aconselhar alguém fazendo um prejulgamento dos erros, dos pensamentos da pessoa. A ideia é, na conversa, ajudar a pessoa a ela própria entender, mostrando as ferramentas de como a pessoa pode sair desse período ou desse momento de baixo autoestima. Tá? Uma outra coisa também que é importante é vencer o espírito excessivamente crítico e negativo. Olha como isso, eu confesso que é complicado, porque tem gente que você vai dizer ouros, pérolas, você vai dar textos maravilhosos para essa pessoa. Vai falar da grandeza do amor de Deus, de como Ele ama, de como Ele planejou, como Deus planejou a salvação, o que Jesus fez na cruz, a demonstração do maior amor. Vai citar o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo. Então, tem gente que a gente fala, né? Mas tem gente que mesmo com essas falas todinhas tem um senso crítico que, ao invés de esse senso crítico trazer à tona a verdade sobre os fatos e fazer a pessoa chegar à conclusão, tem gente que tem isso de maneira exagerada, né? Excessivamente crítico. A pessoa critica tudo e é negativo. Tudo para ele não dá certo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então, trabalhar isso aí também com aqueles que estão precisando. Se você quer ajudar uma pessoa que vive com a baixa autoestima, tá? E uma coisa importante também é respeitar e reconhecer e elogiar as pessoas. Então, fica aí a dica, né? É importante nós sabermos que, sem se sentir menos ou mais que a pessoa que você está aconselhando, para que a gente possa trabalhar bem uma pessoa, nós devemos respeitá-la e reconhecer o seu valor. Então, quer aconselhar alguém, não entre com frases negativas, não fale mal ou não aponte os erros da pessoa, deixe que a pessoa aponta e você vai trabalhar na ajuda, mostrando essa pessoa como ela pode conseguir melhorar isso. Então não vá tentar ajudar alguém e fazendo um pré-julgamento, não fale em hipótese alguma, por exemplo, a frase "você está errada". Deixa que a pessoa diga de si mesmo: eu estou errada, mas eu quero ajudar. Como é que eu faço? Aí é a chance de você tentar ajudar esta pessoa, tá bom? Então, uma coisa muito boa também é promover um mini estudo bíblico com a pessoa. Marca horário, dias. Olha, vamos ler textos tal, vamos meditar sobre esse texto. Apontar textos bíblicos é importante para ajudar essas pessoas que estão com a autoestima muito baixa, tá? Com a autoestima baixa. E, por consequência, é muito negativo. Ajude a pessoa também nessa conversa, isso serve até para a gente também, a cultivar boas amizades e amizades que sejam sinceras, tá? Que a gente possa ajudar essas pessoas a amadurecer, a desenvolver melhor essa área, né? Pessoas que elogiam e criticam, até de maneira amorosamente, quando necessário. A gente pode até fazer quando necessário. Isso pode ajudar, tá? Em determinados momentos, cada caso é um caso, claro. Porque quando eu faço, por exemplo, uma autoanálise de mim mesmo, eu vou melhorar, eu vou ajudar, né, para que eu possa me desenvolver melhor dentro da minha vida, os conceitos que falam das minhas qualidades e também dos meus defeitos, tá bom? Então, uma outra coisa que é muito bom também ser aplicado é agir como se fosse pais, professores, líderes da pessoa. Deixa a pessoa reconhecer, né, através da maneira que você vai falar: o senhor é o meu líder, o senhor vai ser o meu professor, a senhora vai ser minha professora, o meu líder, tá? Ou então meu pai na fé.
A gente sabe que existe muito isso dentro da comunidade cristã. Tá? Faça um acordo com a pessoa para a leitura da palavra, né? Palavra de Deus. Né? Meus amados, a igreja ela tem um papel fundamental nesse momento. Então você que está me assistindo aqui, que é líder de algum departamento em sua igreja, você é a pessoa que Deus confia para identificar essas pessoas dentro do seu relacionamento com esse grupo, e aqueles que estão com dificuldade, você em alguns momentos precisa chamá-los, conversá-los, ouvi-los primeiro, né? Porque a gente pode criar um conceito a respeito do comportamento de uma pessoa, uma conclusão, sem que possa ouvir a pessoa. É muito importante ouvir a pessoa, tá bom? As pessoas às vezes querem companheiros, querem guias dos nossos lados, tá? Que possam oferecer um voto de confiança, uma palavra amiga, um ombro para chorar, tá? E esse também é o papel de nós como discípulos, tá? Vamos lá, uma pergunta importante aqui. Em algum momento na sua vida, você já foi ajudado por alguém na igreja a respeito dessa questão da autoestima? Algum dia na sua vida você baixou a cabeça, se viu como talvez excluso de alguma área da igreja, ou imaginou que as pessoas estavam falando, pensando algo a seu respeito? Você já se viu nessa situação e alguém já ajudou você dentro da igreja? Enquanto eu converso aqui com vocês, vai pensando aí que é bem possível que não tenha acontecido apenas uma vez. Tá? Quem sabe eu estou falando aqui, um dia eu vou precisar da tua ajuda com relação a essa área. Então, que nós sejamos uns com os outros, mais amigos, né? Que a gente possa identificar esses momentos e ajudar essas pessoas com relação a isso. Tá bom, queridos? E lembrando que o texto diz, ó, estamos bem próximo de encerrar aqui, mas eu quero deixar como lembrança aqui, deixa eu voltar aqui, acho que a gente leu Romanos capítulo 12, não foi? Deixa eu voltar aqui na leitura em que nós fizemos agora há pouco. Deixa eu só confirmar aqui. Foi Romanos no capítulo 12, o texto bíblico base, e o versículo 13 a 21. E eu vou ler novamente, a fim de que a gente possa mastigar algumas frases que estão nesse texto. Olha, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Só nessa primeira frase, a partir A desse texto, comunicai com os santos as suas necessidades. Então, você está me assistindo aqui, está passando por um probleminha, está vivendo uma situação em que você percebe que a sua autoestima está lá embaixo. Então, procura ajuda, conversa com alguém, não se deprima desse jeito, não se machuque desse jeito, busque ajuda, tá? Pessoas que estão à sua volta, certamente tem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para poder te ajudar com relação a isso. Veja o que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no versículo 14: abençoai os que te perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis, porque às vezes a pessoa está vivendo uma situação por conta de uma injustiça e aí baixa a cabeça, fica triste e fica com a autoestima lá embaixo. As pessoas precisam entender que precisam, mesmo numa situação dessa, ao invés de baixar a cabeça, levantar a cabeça. Abençoe esta pessoa que te fez mal, alegre-se com sua vida. Quando eu falei agora há pouco sobre a necessidade de a gente ter amigos que nos compreendam, buscar ajuda, ouvir, confiar alguns momentos da nossa dos momentos que nós estamos vivendo com outra pessoa, é o que está escrito aí, ó, alegrai-se com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, é uma maneira de compartilhar com alguém as suas dificuldades, mas também as suas alegrias, tá? E Paulo recomenda, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, ou seja, ó, apesar de eu reconhecer que eu sou bom em algumas áreas, eu não vou almejar, ter ambição de ter coisas
onde eu não vou poder alcançar. Então eu tenho que ser equilibrado, nem de mais e nem de menos. Equilíbrio sempre em tudo, tá bom? Então, para concluir, eu quero aqui dizer para vocês que, apesar dessa situação, né, a igreja ela não tem apenas o papel curativo, mas também preventivo. Ou seja, se eu começo a falar sobre isso, se você está sendo ministrado sobre esse assunto, mesmo que você não esteja passando, mas você está sendo vacinado para quando, se por acaso passar na sua vida, uma situação dessa, você ter equilíbrio e força de vontade para fugir dessa situação. Tá joia? Para muitos problemas que existem na igreja, então é sempre bom, né, a gente lembrar o que estudou e que isso possa ser preventivamente um instrumento para a gente não cair nessa desgraça de depressão, infelizmente. Tá? Todos nós estamos passivos a isso, mas a gente precisa se prevenir. Então, é muito importante que dentro da igreja, né, haja ministrações sobre esses assuntos. Eu acho importante isso. Tá? Não é só glória a Deus e aleluia, não é só fogo sobe, fogo desce, não só é festa, mas a gente precisa usar a razão, usar o raciocínio, o intelecto, para meditar sobre esses lugares, ou melhor, sobre essas situações. Tá bom? Então é muito importante que dentro do ministério a igreja ela haja cuidando, tá? De ajudar essas pessoas, tanto através de estudo, através de palestras, tá? Porque uma vez identificando, a gente pode direcionar a pessoa, dependendo do grau, da intensidade, até para psicólogos, que vão ajudar bastante. Né? Claro, desde que haja pessoas preparadas, né, para ajudar. Tá? Em alguns ministérios, algumas igrejas, existe um corpo de aconselhamento, é um grupo de pessoas que recebe orientação, dentro daquilo que eu acabei de falar de outras áreas, para ajudar outras pessoas. Né? Todo um critério ético, ninguém fala nome, ninguém comenta, o que se reúne, o que se conversa com as pessoas, elas não têm o dever de passar para outras pessoas o que aquela pessoa confiou a ela. Isso é muito importante. Tá? E também uma forma é o gabinete pastoral. Tá? Eu estou devendo a vocês aí, a gente vai fazer isso em nome de Jesus, já era para estar fazendo, mas sempre que posso, algumas pessoas têm ligado, falado, a gente tem conversado com alguns e aconselhado. Tá? Então, amados, ajudar as outras pessoas é muito importante. Tá? Então, a gente pode qualificar algumas pessoas, pode preparar algumas pessoas para isso também. Tá bom? Eu lembro que a nossa vida espiritual nós devemos perguntar como nos vemos e o que nós precisamos, né, de mudar, porque a realidade sobre a nossa vida é muito importante, a gente atingir essa maturidade para isso. Tá? Devemos pedir também graça a Deus a respeito de nossas atitudes em relação àqueles que estão em nossa volta e que muitas vezes, né, eu volto a falar aqui a líderes, a gente acaba influenciando para o bem ou para o mal, de maneira certa ou de maneira errada. Então essa influência que muitas vezes você que é líder, ela proporciona, ela passa para as pessoas, devem ser também pensadas e muito bem pensadas, tá certo? Porque sempre a gente vai lembrar da autoestima, filhos, netos, sobrinhos, alunos, etc. Sempre a liderança vai estar implicada sobre esse assunto. Amém, queridos? Bom, hoje eu vou encerrar por aqui. Né? O estudo de hoje foi muito simplório no que diz respeito ao conteúdo a ser, digamos assim, falado talvez para alguns, mas eu considero que foi muito importante para todos nós. Então eu quero, a partir de agora, convidar você a orar ao Senhor. E te convido para fazer uma oração neste momento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai querido, maravilhoso e Deus eterno,
Nós queremos, nesta oportunidade, Deus, te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor esteja estendendo as mãos sobre a vida dessas pessoas que estão agora nos assistindo, que esse instrumento poderoso, que foi este tema, Senhor, que fala de coisas tão importantes a serem lembradas e estudadas a nosso próprio respeito, né? Que eu não tenha nenhum sentimento de inferioridade, que essas pessoas que estão nos assistindo agora não tenham nenhum sentimento de inferioridade, né? Que a autoestima dessas pessoas esteja sempre elevada, Senhor. Que a Tua Palavra seja instrumento para isso. Que Teu Espírito Santo seja aquele que trabalhe nessa área, nesse favor, Senhor. Eu oro a Ti, a Deus, te pedindo os Teus livramentos, a Tua paz e a Tua infinita misericórdia para todos nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão em hospitais, abençoa aqueles que estão precisando, Deus, de ajuda neste momento. Que esta mensagem, que este momento tenha sido importante para cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e que estejamos aqui a partir da próxima semana, se Deus assim permitir, no glorioso nome do Senhor Jesus, tá bom? E eu declaro, eu, como igreja do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, te abençoo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, tá bom? Que a graça de Deus, que o amor de Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja na tua vida e de toda a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor.